aí, gente, qual o seu signo? Você passa longe de ariano? Você acha que os geminianos são doidos? Você gosta da astrologia na internet, mas você nunca fez o seu mapa? Ou você já fez vários e todo ano você faz a sua revolução solar? Você também tira uma carta para saber se hoje é um bom dia para fazer isso? Ou para decidir se responde ou não aquela mensagem? Eu sou a Renascimento e aqui nesse canal nós falamos sobre espiritualidade e autoconhecimento de forma inteligente e madura. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixa de se inscrever aqui no canal, curtir esse vídeo e ativar as notificações para você não perder nada por aqui. Isso também me ajuda muito a fazer esse vídeo chegar em outras pessoas. Hoje nós vamos falar sobre astrologia e tarô. Lembrando que o intento aqui no canal é sempre de desconstruir concepções erradas que são disseminadas por aí pela internet e ajudar a gente a ter uma visão mais crítica e informada das coisas, para que a gente possa entender por nós mesmos o que funciona ou não para a gente e entender também o que não passa de besteira. Eu estou usando alguns eixos para classificar essas ferramentas. O eixo cultural, da onde essa ferramenta vem, qual o contexto histórico e simbólico que a originou, a natureza do oráculo, se ela é simbólica, se ela está mais voltada a uma interpretação da psique, ou ritualística, no sentido de que, em tese, a ferramenta depende de rituais específicos e forças externas, sejam elas espirituais ou cósmicas, para funcionar. Nesse caso, a ferramenta opera dentro de um sistema cultural ou religioso estruturado. O terceiro e último eixo é o da relação com o indivíduo. Se ela opera mais no campo do autoconhecimento, ajudando a gente a olhar para dentro, ou no campo do destino, revelando padrões e ciclos maiores da vida. Em algum ponto da história, a gente transformou tanto o tarô quanto a astrologia em sistemas de previsões e diagnósticos rápidos, horóscopos que cabem num carrossel no Instagram. Mas o que se perdeu nesse processo foi exatamente o que tornava essas ferramentas vivas: o tempo da contemplação, o estudo profundo, a noção de que cada símbolo é uma chave para a consciência e não um código para controlar o futuro. Hoje a gente vai entender melhor como isso aconteceu, principalmente o que significa usar essas ferramentas de forma consciente, madura e responsável. Quando a gente fala em tarô hoje, é quase automático associar a ideia da sabedoria ancestral, um oráculo antigo, místico. Só que, historicamente, o tarô não nasceu como um oráculo. Tudo indica que ele surgiu no norte da Itália entre os séculos 14 e 15, como um jogo de cartas da nobreza, um passatempo, o tarocchi. Eram baralhos belíssimos, pintados à mão, usados em jogos de estratégia e apostas, sem uma função espiritual. A transformação do tarô em uma ferramenta de autoconhecimento e leitura simbólica é mais recente. Foi só no século XVIII que ele começou a ser reinterpretado como um sistema esotérico. Essa virada, obviamente, não aconteceu por acaso. Naquela época, a Europa vivia um fascínio pelo Egito antigo. O Egito era o símbolo máximo da sabedoria perdida, das civilizações que teriam conhecimentos e segredos que o Ocidente moderno esqueceu. E foi nesse clima que um linguista e maçom francês, Antoine Comte de Gebelin, acho que é assim que se fala, olhou para o baralho do tarô e afirmou que era o livro de Thoth, sabedoria egípcia disfarçada em imagens. Só que ele não tinha nenhuma prova disso, não haviam documentos, traduções, nada, era uma projeção dele. Pode ser que ele tivesse certo, eu não sei, tá, gente? Eu tô trazendo para vocês os fatos a partir de uma pesquisa que eu fiz, ok? Mas daí a ideia pegou, porque ela respondia a uma necessidade profunda daquela época, de reencantar o mundo racional com uma espiritualidade antiga. E daí, poucas décadas depois, Eliphas Levi, também não sei como é que se fala, um dos grandes nomes do ocultismo europeu, pegou essa ideia e expandiu. Ele misturou o tarô com a cabala judaica, com a numerologia, com o hermetismo e a astrologia. E foi Levi quem realmente deu ao tarô esse status de mapa do universo simbólico. Cada carta passou a ser associada a uma letra hebraica, a um caminho da árvore da vida, a um planeta, a um elemento, a uma força. E é dessa fusão de tradições que nasce o que a gente chama de tarô esotérico, uma
uma criação do século XIX. A partir daí, o tarô deixa de ser um jogo e passa a ser um espelho da alma, uma linguagem simbólica que reflete o cosmos e o inconsciente humano. Mas, ao que tudo indica, esse novo tarô não nasceu no Egito. Ele nasceu nas sociedades secretas europeias, especialmente na ordem hermética da Golden Dawn, fundada em Londres em 1888. A Golden Dawn foi um ponto de convergência de tudo que o Ocidente chamou de oculto. Magia cerimonial, alquimia, cabala, astrologia, anjos, símbolos, rituais e arquétipos. Os membros da ordem acreditavam que o tarô continha as chaves de toda a sabedoria antiga. Eles reinterpretaram isso dentro da sua própria tradição mágica. Foi daí que vieram os baralhos mais conhecidos até hoje. O tarô de Marselha, com as suas imagens simples e simbólicas, é o mais antigo em uso contínuo. Ele vem da França e da Itália nos séculos 16 e 17. O Rider-Waite-Smith, criado em 1909 por Arthur Edward White e ilustrado por Pamela Colman Smith, ambos membros da Golden Dawn, foi o primeiro a trazer cenas completas nos arcanos menores, gestos, paisagens, expressões. Ele é o tarô moderno por excelência. E o tarô de Thoth, de Aleister Crowley e Frida Harris, é a versão mais hermética e filosófica, um verdadeiro tratado alquímico e cabalístico em forma de imagens. A partir desses baralhos, o tarô se espalhou pelo mundo e virou o que é hoje. Um espelho simbólico, uma linguagem de arquétipos, uma ferramenta de reflexão psicológica. Não porque ele veio do Egito, mas porque o Ocidente criou uma nova mitologia espiritual para si mesmo. Eu não estou condenando ninguém aqui, eu não estou dizendo que isso tira o valor do tarô de forma alguma. Eu não acho que tem o menor problema você abrir um tarô para se guiar, para buscar enxergar algo que você não esteja vendo, ou para te ajudar a ganhar mais clareza em alguma questão. Eu mesma adoro, eu acho que o tarô pode ser uma ferramenta simbólica riquíssima quando é usado com consciência. E aqui a gente entra numa questão importante: a pessoa que lê as cartas. Mas eu tratei desse assunto com mais profundidade nesse vídeo aqui, onde a gente falou sobre como começar o caminho espiritual com maturidade e profundidade. E daí eu defendi que o professor é mais importante que a técnica. Eu vou deixar o link para o vídeo na caixa da descrição para vocês. E se você não quiser assistir o vídeo inteiro, ele tá lá todo separadinho por tópicos e você consegue encontrar só esse trecho bem rápido. A questão é que a pessoa que realiza o trabalho é muito mais importante do que a técnica em si. Você pode aprender muito mais sobre você mesmo com um bom, um excelente professor de dança do que com um terapeuta, um psicólogo ruim. E daí, esse é o problema que o tarô virou na internet moderna. Ele virou um produto. E a internet hoje, gente, é um mar de coaches que ensinam coaches. A gente tem gente vendendo curso para ensinar a dar curso, para ensinar a ler cartas, para ensinar a cobrar consulta, e no final muita gente não aprende o essencial. Entender de verdade se você está apto para oferecer aquilo. Essas pessoas que estão vendendo esses cursos não são necessariamente as melhores tarólogas da história, mas elas são boas empreendedoras, pessoas com uma visão de negócio que perceberam que é muito mais lucrativo você ensinar 100 pessoas a ler cartas do que atender 100 pessoas individualmente. Então, o tarô, que nasceu como uma linguagem simbólica, virou, na internet moderna, um produto escalável. A lógica da plataforma digital engoliu a lógica da iniciação. Hoje você faz um curso de final de semana e você sai um tarólogo certificado. Mas certificado por quem? Gente, eu não tô falando isso de nenhum pedestal. Eu falo isso olhando no espelho, como todos os vídeos que eu trago aqui. Porque eu passei por aprendizados muito profundos em relação ao que eu já ensinei no início e nem tão no início da minha jornada. E eu assumo toda a responsabilidade. A minha forma de reparar isso hoje em dia é buscando agir totalmente dentro da minha ética e da minha integridade, e não me levar pela necessidade de um novo lançamento ou do que quer que seja. Eu não estou apontando dedos para dizer que quem ensina esses cursos e certifica pessoas para oferecerem consultas é ruim. O que eu estou dizendo é que cabe a cada um olhar com sua própria consciência e entender se você realmente se sente apta para cobrar alguém pelo serviço que você está oferecendo. Se quem está tirando as cartas não tem consciência, não tem presença, o oráculo vira um ruído, a leitura vira uma projeção. E o símbolo que deveria revelar
distorce. Então, o ponto aqui não é se pode ou não pode tirar cartas, mas sim com que consciência você faz isso. Se você está tirando o tarô para você mesma, vai na fé. Eu acho que tem muitos decks lindos por aí hoje em dia para você estudar, para você se conectar. Mas se você está tirando para outras pessoas e cobrando por isso, lembre que todo estudo pede tempo, silêncio, alinhamento e digestão. Se a gente olhar para os eixos que eu apresentei lá no começo do vídeo, no eixo cultural, o tarô é uma ferramenta ocidental, moldada dentro de uma tradição esotérica europeia. Mesmo que ele traga símbolos universais, arquétipos, mitos, imagens que aparecem em várias culturas, ele nasceu e foi desenvolvido dentro da cosmovisão do Ocidente, especialmente a partir da Idade Média e depois do ocultismo moderno. Na natureza do oráculo, o tarô é essencialmente simbólico. Cada carta é um espelho da psique humana, um fragmento de consciência representado em imagem. O que o tarô reflete depende de quem o lê e da profundidade com que essa pessoa consegue enxergar e traduzir aquele símbolo. Tem uma força externa falando através das cartas. O que existe é uma leitura simbólica, uma tradução entre inconsciente e imagem. Por isso, o tarô é muito mais sobre refletir do que prever. Mas, claro, dentro da tradição esotérica, especialmente na Golden Dawn e em linhas derivadas, o tarô foi ganhando camadas ritualísticas, associação com os quatro elementos, com a árvore da vida cabalística, com planetas e arcanjos, trouxe um aspecto mágico, quase cerimonial. Só que mesmo nesses contextos, o símbolo continua sendo o centro. O ritual ele aparece como uma moldura, não como conteúdo. Aí, no último eixo, a relação com o indivíduo, o tarô se posiciona mais no campo do autoconhecimento. Ele serve para explorar dilemas internos, padrões inconscientes, tensões e potencialidades. Mas o uso moderno, especialmente o comercial, acabou empurrando o tarô para um outro campo, o campo do destino. Pessoas buscam respostas, previsões, certezas. Só que o tarô não foi criado para determinar o futuro, e sim para revelar como o presente está sendo. Quando o tarô é usado dessa forma, com consciência, com profundidade, com escuta, ele se torna uma ferramenta poderosa de espelhamento. Mas quando ele é transformado em atalho, em produto, em entretenimento espiritual, ele perde a sua essência. Assim como o tarô, a astrologia também passou por um processo de distorção. De uma linguagem simbólica que unia o movimento dos astros à experiência humana, ela foi sendo simplificada até virar conselhos genéricos de signos e perfis de comportamento no Instagram. Eu acho que muita gente se sente dessa forma. Acho que as pessoas usam a astrologia como justificativa de tudo. Eu tinha uma amiga que era assim, a louca dos signos, e eu achava um saco. Tudo que eu falava, ela respondia: ah, mas isso é por causa da sua casa 7. Ah, mas isso é o seu Marte em sei lá das quantas. E, gente, ninguém gosta disso. É a mesma coisa que eu querer ficar oferecendo análises psicológicas para pessoas que não me pediram por elas. Além dessas pessoas, a gente também tem um fluxo infinito de conteúdos astrológicos condensados em carrosséis do Instagram ou em memes na internet. E a gente adora os memes, claro, mas antes da banalização moderna, a astrologia era e ainda é uma forma sofisticada de pensar o tempo e a consciência. E aqui é importante lembrar que não existe só uma astrologia. A astrologia ocidental e Jyotish, a astrologia védica da Índia, partem de bases filosóficas e técnicas completamente diferentes. Uma trabalha com o zodíaco tropical, a outra com o sideral, e cada um deles entende a vida de um jeito. Existem ainda outras tradições que não chegam a ser astrologias, mas que também desenvolvem cálculos astronômicos complexos, como o sistema chinês antigo, que observava os ciclos do tempo de maneira própria, mas voltada para o ritmo, elementos e estações. Então, antes de julgar se a astrologia funciona ou não, a pergunta talvez seja outra: de qual astrologia você está falando? A astrologia, como muitas outras linguagens simbólicas, não nasceu de um dia para o outro. Ela é fruto de milênios de observação do céu e de como o movimento dos astros parecia dialogar com o movimento da vida na
Terra. Na tradição ocidental, as suas raízes remontam à antiga Mesopotâmia, por volta de 2000 a.C., onde os sacerdotes babilônicos começaram a registrar eclipses, conjunções e o comportamento dos planetas visíveis a olho nu. Eles não viam o céu como algo separado da vida humana, mas como um espelho da ordem divina. Foi daí que nasceram os primeiros horóscopos, não como previsões pessoais, mas como leituras coletivas, feitas para reis e impérios, tentando compreender o que os céus anunciavam sobre guerras, colheitas ou o destino de uma cidade. Com o tempo, esse conhecimento viajou. Passou pelo Egito helenístico, por Alexandria, onde ele se misturou com a filosofia grega, a geometria pitagórica e o pensamento hermético. É ali que nasce a astrologia que hoje a gente chama de ocidental, com os seus 12 signos, os 4 elementos e a ideia de que o mapa astral é uma espécie de retrato simbólico do momento em que uma alma encarna. Foi também em Alexandria que ela começou a se separar da astronomia. Enquanto os astrônomos buscavam medir o céu, os astrólogos buscavam interpretá-lo. No Oriente, porém, o olhar era outro. Na Índia, a astrologia védica, o Jyotish Shastra, que significa ciência da luz, nunca se separou da espiritualidade. A astrologia védica não é apenas um sistema de observação dos astros, é um ramo de conhecimento sagrado dos Vedas. Ela é considerada um dos 6 Vedangas, membros dos Vedas, ou seja, partes complementares da revelação divina. Nesse sentido, o Jyotish não nasceu como uma ferramenta de autoconhecimento individual, mas como uma ciência espiritual ligada à ordem cósmica e ao Dharma. Nessa tradição, o céu é visto como um espelho da consciência divina. Os planetas, grahas, não são corpos materiais, mas forças vivas e inteligentes, manifestações de princípios cósmicos que influenciam a experiência humana. Por isso, o astrólogo védico tradicional é, antes de tudo, um sacerdote e devoto, alguém que mantém relação ritual e reverente com essas inteligências celestes. O estudo dos planetas é acompanhado de práticas espirituais, recitação de mantras, oferendas, pujas, jejuns e atos de caridade. Essas ações elas não são superstição, mas meios de realinhar o ser humano à harmonia do cosmos. A ideia central aqui é que os grahas não castigam ou premiam, mas que eles refletem a qualidade da nossa relação com a realidade. Assim, todo remédio astrológico, todo upaya, é na verdade um ato de reconciliação espiritual, uma forma de se alinhar novamente com o Dharma. Enquanto isso, a astrologia ocidental moderna, sobretudo depois de Jung, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, se tornou psicológica, simbólica e centrada no eu. O Jyotish, por outro lado, preserva uma cosmovisão teísta e ritualística. O mapa não mostra apenas a psique, mas o karma e o propósito espiritual do indivíduo dentro de uma ordem divina. Já na China, embora a gente não possa falar de astrologia nos mesmos termos, havia uma astronomia que era extremamente precisa. Os chineses antigos observavam o céu para compreender o ritmo do tempo, as estações, os ciclos do imperador, do império e da natureza. Esses cálculos eram parte da cosmologia do Tao, o fluxo natural do universo, e era uma ciência do equilíbrio entre o céu, o homem e a Terra. Eles foram alguns dos observadores dos céus mais meticulosos da história. Desde o 2º milênio antes da nossa era, já haviam registros precisos de eclipses, cometas e novas estrelas. Tudo isso era feito dentro de uma estrutura oficial. Existia um escritório imperial de astronomia, responsável por calcular o calendário, por prever eclipses e garantir que o ritmo celeste estivesse em harmonia com o governo. Um erro no cálculo de um eclipse, por exemplo, podia ser interpretado como um sinal de desordem cósmica e política, como se o imperador tivesse perdido o mandato do céu. A base dos cálculos era formada por ciclos combinados, os 10 troncos celestes e os 12 ramos terrestres, que criavam o ciclo sexagenário de 60 anos. Esses ciclos eram interpretados dentro dos princípios do Yin e Qi e dos 5 elementos, o Wuxin, madeira, fogo, terra, metal e água, embora isso tenha chegado depois.
depois, mas que descreviam o movimento e a transformação de todas as coisas na natureza. O que a gente chama hoje de zodíaco chinês, o rato, o boi, o tigre, o coelho, etc., é na verdade uma simplificação popular dessa estrutura antiga. Ele surgiu como uma forma de marcar o movimento de Júpiter no céu, que leva aproximadamente 12 anos para dar uma volta completa. Ou seja, o sistema original não nasceu para descrever a personalidade do indivíduo, mas para organizar o tempo e observar a relação entre o céu e a coletividade. A sabedoria chinesa antiga não buscava prever o destino de uma pessoa, mas sincronizar o ser humano com os ritmos da natureza e do cosmos. Mas o indivíduo aqui é visto dentro dessa relação, com o céu, com a terra e com tudo ao seu redor. Essas três tradições nasceram de olhares diferentes sobre uma mesma pergunta: como os céus e o humano se refletem um no outro. Embora elas usem pontos de partida e de leitura diferentes, todas elas têm um ponto comum: a noção de que o céu não é um cenário distante, é sim um espelho da consciência que habita tudo o que existe. Então, sempre que alguém me diz que não acredita em astrologia, o que eu entendo é que a pessoa não acredita no sistema específico formulado em volta da leitura do céu ao qual ela tem acesso. Porque nós somos aqui, gente, um pequeno planeta dentro de uma pequena galáxia, dentro de um sistema tão grande do qual a gente não tem nenhuma compreensão. Eu, particularmente, acho que tem até uma certa arrogância em você achar que o que acontece nos céus não influencia a gente aqui. Se a gente já entende que a Lua, que é um satélite pequenininho, influencia coisas grandes como as marés dos nossos oceanos, será que as estrelas gigantes também não influenciam? E as passagens, as transições, as conjunções, as transformações, será que tudo isso não influencia a gente de alguma forma? A astrologia ocidental, ela usa o zodíaco tropical, que fixa 0 graus de Áries no equinócio vernal. Ou seja, o zodíaco é calculado em relação às estações. Isso significa que o mapa natal ocidental é uma linguagem simbólica ligada ao ritmo solar e às estações, e não necessariamente alinhada com as constelações visíveis. Já a astrologia védica usa o zodíaco sideral, que se alinha às estrelas e às constelações reais. Por causa da precessão dos equinócios, existe hoje uma diferença de uma ordem de mais ou menos 24 graus entre o posicionamento tropical e o sideral. Portanto, o seu Sol em determinado signo pode mudar dependendo do sistema. Então, assim, uma pessoa pode ter o Sol em Áries na astrologia ocidental e o Sol em Peixes no sistema védico. Geralmente, essa mudança ocorre quando o aniversário da pessoa acontece no início do signo na astrologia ocidental. E aí, cada sistema vai interpretar esse sujeito com ênfases diferentes. A precessão dos equinócios é um movimento lento e contínuo de oscilação do eixo da Terra, como se o planeta balançasse levemente enquanto ele gira. E esse movimento faz com que o ponto de referência do nosso céu, o ponto zero de Áries, usado pelos astrólogos, mude de posição ao longo do tempo. Tentando simplificar, a cada mais ou menos 72 anos, o ponto de referência se desloca a 1 grau. Ou seja, em aproximadamente 26 mil anos, o eixo da Terra dá uma volta completa, um ciclo chamado de grande ano ou ano platônico. Então, na antiguidade, o signo de Áries realmente começava quando o Sol entrava na constelação física de Áries. Mas com o passar dos milênios, por causa da precessão, o Sol não entra mais em Áries quando começa o signo de Áries. Ele está ali com essa diferença de 24 graus. A astrologia ocidental, tropical, continua a usar esse ponto vernal do equinócio da primavera como uma referência fixa. Ou seja, o zero de Áries é definido pela posição do Sol em relação à Terra, não pelas estrelas. Enquanto a astrologia védica, que é sideral, usa o zodíaco real das constelações, levando em conta a precessão dos equinócios. O zero de Áries muda com o tempo, acompanhando o movimento astronômico. A astrologia ocidental foca em planetas, signos, aspectos, os ângulos entre os planetas, e um sistema de 12 casas que representam áreas da vida. E também tem os trânsitos, as progressões, os retornos, o retorno solar, a revolução solar,
a sinastria e etc. Quando a astrologia ocidental nasceu na antiguidade, ela era uma linguagem viva entre o céu e a terra. Naquele tempo, os planetas eles não eram vistos como rochas ou esferas de gás vagando no espaço. Eles eram deuses em movimento. Marte não representava o conflito, ele era Ares, o deus da guerra. Vênus não simbolizava o amor, ela era Afrodite, o princípio feminino da atração e da fertilidade. Saturno era Cronos, o tempo que devora os seus filhos. Essa visão ela não era apenas poética, ela era cosmológica. O céu era um corpo vivo e a alma humana um reflexo dele. E aí, quando o Império Grego se fundiu culturalmente com o Egito em Alexandria, entre os séculos 2 e 1 a.C., nasceu o que a gente conhece como a astrologia helenística, uma síntese entre a astronomia babilônica, os cálculos, a filosofia grega e a religiosidade egípcia, a vida como uma expressão divina. E essa foi a base da astrologia ocidental moderna. Séculos depois, Jung, que nunca foi astrólogo, retoma esse conhecimento sob uma outra lente. Ele não inventa os arquétipos, mas ele traduz para a psicologia aquilo que antes era expresso pela mitologia. O que os antigos chamavam de deuses, Jung chama de forças arquetípicas. Então, Marte se torna a energia da ação, Vênus o princípio do prazer, Saturno a lei do tempo e da estrutura. A diferença é que, em vez de olhar para o céu, ele estava olhando para dentro da psique. Mas é importante a gente dizer que isso é exclusivo da tradição ocidental. Nenhuma outra escola astrológica vê os planetas dessa forma simbólico-psicológica. Essa leitura ela é um fruto direto do encontro entre o pensamento grego e a filosofia moderna europeia. Por isso, às vezes é bom a gente lembrar que Vênus, que é um planeta fisicamente pequenininho, cinza, tóxico e sufocante, coberto por nuvens de ácido sulfúrico, talvez não tenha nada de amoroso na sua matéria. Mas existe algo profundamente simbólico em como o imaginário humano transformou ele numa metáfora do amor. A astrologia, nesse sentido, ela não fala do céu que está fora, mas do céu que a gente projeta dentro de nós. Já a astrologia védica, ela é bem diferente. Eu não vou me adentrar muito aqui, porque a ideia não é dar uma aula de astrologia védica, até porque eu nunca poderia fazer isso, mas só para situar, além dos planetas e dos signos, eles leem mansões lunares que representam um campo de força cósmico associado a uma estrela fixa específica, como, por exemplo, o impulso de começar, a energia de cura, a ação imediata, ou o retorno, a dissolução, o fim dos ciclos. Isso quer dizer que dois planetas no mesmo signo podem ter naturezas completamente diferentes, dependendo do nakshatra, a mansão lunar em que eles estão. E eles também leem períodos de tempo regidos por planetas, ciclos que mostram quando certos temas da vida, relacionamentos, perdas, saúde, espiritualidade, tendem a se manifestar de acordo com o karma e o mapa natal. Eles também têm as divisões harmônicas do mapa, cada um deles revelando uma dimensão específica da vida, e os remédios, os upayas, que são práticas de equilíbrio energético e kármico. Então, quando um planeta está debilitado ou desarmônico, o Jyotish propõe formas de harmonização. Vão desde mantras a oferendas ou rituais. O foco não é mudar o destino, mas corrigir a relação da pessoa com o princípio planetário, restaurando um equilíbrio e consciência. Lembrando que tudo isso está dentro do Vedanta e tem uma visão religiosa acoplada. Já a astronomia chinesa, que eu comentei, tem diversos tipos de cálculos para diferentes leituras. Eu não conheço ninguém que fala sobre isso, além da Chris Ayres, que faz diversos trabalhos baseados nesses cálculos antigos. Ela também trabalha com diversas outras medicinas antigas. Ela não ensina nada disso, porque ela diz que é muito complexo e requer diversas iniciações, mas ela é uma das professoras mais responsáveis que eu conheço no passar das informações. O que eu gosto dessa linhagem é que ela não tem uma vertente religiosa da forma como a gente entende hoje em dia. O chinês antigo não tinha espiritualidade, essa forma como a gente entende, mas eles viam essa interconexão profunda do ser humano com o céu e com a terra como algo posto, não como uma crença para você ter ou deixar de ter. Dentro dos eixos que a gente está usando para categorizar essas ferramentas, a astrologia ocidental ficaria ali, obviamente, no eixo ocidental, na natureza simbólica, dada a sua interpretação arquetípica, e no eixo do autoconhecimento. Já o Jyotish entraria ali no eixo oriental, na natureza ritualística, já que ele envolve práticas devocionais, e dentro do eixo de destino, vamos dizer, porque ele fala de Dharma e de Karma.
Karma. Mas, obviamente, também essa leitura traz autoconhecimento. Já a astronomia chinesa, eu não acho que nem entra muito aqui. Ela é oriental, claro, mas eu não diria que ela é simbólica ou ritualística, já que ela é mais empírica e cosmológica. E na relação com o indivíduo, eu acho que ela entra nos dois. Ela serve como autoconhecimento, mas também para uma compreensão da vida e dos seus caminhos. Mas eu não acho que eles têm essa ideia de destino da forma como a gente entende no Ocidente. O que eu espero que você receba desse vídeo aqui é informação, para você poder escolher qual ferramenta te serve mais e como olhar para cada uma delas. Porque o que a gente tem hoje, principalmente nas redes sociais, é entretenimento. A gente tem memes e ferramentas de marketing pessoal. E, gente, não tem nada errado com os memes, com a gente se divertir com isso tudo. O problema é que isso é reducionista. Outro dia uma amiga estava me contando de um rapaz, aí ela falou assim: "Ah, deve ser coisa de escorpiano". Quem nunca? A gente faz muito isso. Mas é importante entender que isso transforma a ferramenta quase num diagnóstico psicológico rápido e sem muito fundamento, sem profundidade. O que, mais uma vez, não é um problema em si, mas a gente precisa ter consciência de que isso está acontecendo. O mapa astral, ele serve, na verdade, para refletir. Ele mostra movimentos, potenciais, dinâmicas e não verdades fixas. E quando a gente esquece isso, a gente cai num determinismo que a astrologia antiga nunca pretendeu criar. No Jyotish, por exemplo, um astrólogo tradicional passava anos estudando sânscrito, matemática, astronomia e teologia antes de fazer uma leitura. Ele entendia que ele estava lidando com o karma e que as suas palavras podiam moldar a percepção de uma pessoa a respeito de si mesma e dos seus caminhos. Já na internet, qualquer pessoa se sente pronta para vender consultas de qualquer coisa. Isso não é só leviano, é perigoso. É o mesmo padrão que a gente encontra no tarô, nos oráculos, nas leituras energéticas. Não é o problema de usar o símbolo, é o problema de banalizar informações que os outros estão levando a sério. O mesmo símbolo que pode abrir uma percepção mais profunda sobre si, pode também se tornar um atalho de autoilusão, se ele for usado sem preparo, sem ética, sem contexto. Eu lembro uma vez, há anos atrás, quando eu atendia com outras ferramentas, eu dei uma informação para uma cliente que ela detestou. Ela ficou super chateada comigo, ela disse que eu estava projetando, que eu estava inventando. E daí, anos depois, eu encontrei ela e eu vi que ela trabalhou justamente o assunto que eu tinha apontado, mas que naquela hora ela não estava pronta para escutar e eu claramente não estava pronta para passar. No fundo, o que se perdeu não foi o tarô, a astrologia, o que se perdeu foi a nossa capacidade de estar com o invisível sem precisar traduzir tudo em respostas imediatas e conteúdo para a internet. O que se perdeu foi o nosso senso crítico e o nosso discernimento. E é isso que a gente precisa resgatar. É disso que a gente precisa cuidar e é isso que a gente precisa nutrir para que a gente possa escolher os professores certos e os canais certos nas ferramentas que a gente escolher. A gente fala muito sobre acreditar na intuição, mas a intuição verdadeira, ela nasce de um corpo atento, de uma mente que silencia, de uma escuta profunda e não de um aplicativo de mapa astral ou uma tiragem automática de cartas. Essas ferramentas, elas só têm valor quando elas nos devolvem para dentro, quando ajudam a gente a perceber algo que já estava ali pedindo para ser visto. Quando a ferramenta vira muleta, quando o símbolo é usado como uma desculpa para não escolher por si próprio, quando a espiritualidade vira consumo, a consciência se perde e o mistério vira produto. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Me conta aqui nos comentários o que você achou disso tudo. A gente se vê no próximo.